Assim, a gente fez um bom jogo, um jogo bom para muito bom. Criamos bastante oportunidades, poderíamos ter feito, né, outros gols de bola mais trabalhada. Acho que no primeiro tempo a gente esteve bem, com bastante volume. Tivemos uma dificuldade para encaixar nos primeiros minutos a questão do meio-campo. E eles fizeram 3+1, né? Uma linha de 3 volantes com mais Wagner circulando um pouquinho por dentro. A gente teve que trazer Robinho para dentro, bater lateral com lateral do lado de lá para ganhar o meio-campo, para igualar. Tivemos volume, mas faltou um pouquinho de calma na última criação, né? Para transformar esse volume em jogadas de mais qualidade, mais claras. Que não fosse possível alguém dar uma rasteira no nosso jogador ou segurar. Tínhamos que passar por cima de mais coisas hoje. Faltou um pouquinho para passar por cima de tudo. Mano, também a gente percebeu no primeiro tempo o Cruzeiro jogando, né, cruzamento de bola na área para alguém tentar o cabeceio. Foi uma orientação dentro do que o Vasco da Gama vinha apresentando nos últimos jogos ou mesmo foi uma decisão dos jogadores? Não, foi circunstância do jogo, porque o Vasco baixou bem as linhas, né? E nós circulamos bem a bola pelos dois lados. E quando você circula pelos dois lados e chega na linha de fundo, você tem que cruzar. Ou recomeçar totalmente a jogada, voltando lá no meio campo. A gente... teve uma hora que eu pedi até para acalmar um pouquinho, a gente estava exagerando um pouco, né? Porque estava com a defesa muito bem postada lá atrás, então nessa hora tem que ter um pouquinho mais de paciência, foi o que eu pedi no intervalo para a equipe, para não ficar dando contra-ataque, para não ficar jogando bola na área, que quando um time está bem postado lá atrás, esse não é o melhor caminho, né? Você vai valorizar os dois centrais, que são dois centrais de boa estatura. Acho que no segundo tempo fizemos um pouco melhor, até um determinado momento, depois aí jogamos um pouco de bola na área, até coloquei Dedé nos últimos minutos lá para exatamente ganhar uma bola e empurrar a bola para dentro. Mas hoje terminou 1-1. Mano, e o gol, inclusive, saiu numa jogada que começou com o Dedé. Ele achou o jogador ali na entrada da área, que só deu um passe de primeira para o Raniel, ou seja, não foi uma jogada pelas laterais. E você acha que faltou, talvez, hoje, já que a proposta do Vasco era muito clara, de voltar para casa com o empate, talvez um jogador que encarasse mais a marcação, como, por exemplo, faz o Arrascaeta, como fazia o Alisson antes de sair do Cruzeiro? Eu só posso escalar aqueles que têm. É bem provável que faltou. Foi a tentativa de colocar Marcelo, ainda menino, ainda verde, né? Que é uma exposição nessa hora um pouquinho cruel, né? Eu diria. Aí você vê que ainda falta, a decisão muitas vezes foi errada, mas não podemos né, recriminar um menino. Eu acho que a equipe encontrou alguns passes importantes, bons. O passe do gol foi um passe entre linhas, que a gente chama, né? E que a bola chegou bem no Sobs. E aí com um toque só, você fura o bloqueio, porque aí não tem marcação. Mano, você falou sobre decisão errada em relação ao gol do Vasco. O que você pode falar da jogada, do erro do Egídio no lance? Erro acontece no futebol, mas o chute foi espetacular, né? Você tem que reconhecer os méritos do adversário. Um chute indefensável, teve muita felicidade. Errou um passe, talvez subestimou a jogada, achou que estava controlado. Foi meter uns 3 dedos desnecessário no lugar errado. Acontece. Muitas vezes esses 3 dedos, essa trivela, faz uma jogada de saída de bola boa. Você não pode tirar a confiança dos jogadores, faz parte do futebol. Mano, 2 questões, por gentileza. Dá para dizer para o Renato Gaúcho o quanto é difícil furar uma retranca tão forte quanto a do Vasco e propor jogo intensamente? E a outra questão sobre por que saiu o Sobs e por que entrou o Bruno Silva, por gentileza.
Não tem mais nada a falar sobre o assunto de furar defesas para ninguém. Podemos falar aqui sobre isso, sempre foi difícil furar. Mas mesmo assim merecíamos ter vencido a partida. Em relação a Bruno, era uma tentativa de colocar uma força. Sobe já tem uma série de jogos jogados na sequência, vem de um jogo desgastante lá em Fortaleza. Era a ideia de colocar um jogador até para a bola aérea, para ganhar um pouco mais, porque o jogo já estava se encaminhando para uma situação que teríamos que trabalhar essa bola para botar para dentro. Bem, mano, algumas entrevistas atrás você disse o seguinte, ó, de repente vai chegar um dia que vai faltar. A gente vai produzir, mas não vamos conseguir marcar. Eu gostaria de saber de você o seguinte, o que você destacaria mais no time do Vasco? Você acha que o time do Vasco veio para poder fazer aquele antijogo, tentar amarrar o time do Cruzeiro e o Cruzeiro não soube sair? Ou o time jogou simplesmente por aquela uma bola e essa bola foi no gol do Vasco? Não gosto muito de falar sobre o adversário. O adversário tem o direito de fazer o que acha que tem que fazer, né? Eu se tivesse do lado de lá, nas circunstâncias que estava, faria o mesmo. Já fiz isso muitas vezes. Tudo tem a sua hora, tudo tem seu tempo no futebol. Mas eu penso que o Cruzeiro mereceu vencer o jogo. E mereceu não é porque não aconteceram os lances, só pressionou. Não, o Cruzeiro mereceu porque aconteceu o gol que fez e que deu o gol de empate. E aconteceram mais 2 lances de penalidade máxima, claras. Se tivesse marcado, nós teríamos vencido a partida com mérito. E aqui estaríamos comentando uma vitória, né? E uma vitória de virada, uma vitória bem construída. E esse mérito que, quem sabe, as pessoas estão vendo do lado de lá, não estaria sendo discutido aqui. Ô, mano, talvez estranha mais ainda o fato de ele ter errado uma não marcação, né, de penalidade no primeiro tempo. Com toda certeza os jogadores falaram no intervalo. E aí no segundo tempo ele erra mais um ainda. Isso chama mais a atenção ainda, porque às vezes erra 2 no primeiro tempo ali e ele vai ficar sabendo depois, ou então os 2 no segundo tempo, mas com um intervalo no meio e ele não marcar a penalidade, isso estranha de certa forma. Hoje foi tudo meio estranho. Mano, falar de um jogador que tem crédito, e muito crédito, né, que é o Thiago Neves. Desde que ele se lesionou, teve um problema na panturrilha, no seu retorno não conseguiu produzir, né, o que dele se espera. Tem uma explicação para isso? Tem. Não está 100%. A volta foi uma volta necessária, conduzimos para que acontecesse na ausência do Arrascaeta, para nós não ficarmos, né, sem um dos 2 jogadores que são decisivos, principalmente naquela função. Na aproximação de um atacante, a chegada deles na área é importante. Infelizmente, né, ainda não tivemos Rafinha, que é um jogador que poderia dar um trabalho mais qualificado pelo lado, que é importante para desafogar esse jogador. Então, vamos conduzindo para que a coisa volte ao normal. Mas é bem provável que só vai voltar depois da Copa. Mano, eu queria que você falasse a respeito do Marcelo, né? Ele entrou hoje mais uma vez e até a torcida chegou a dar uma pegada no pé, porque ele foi afobado em alguns lances. Estava até com o pai dele lá na arquibancada, o pai dele também reclamando bastante, falando, calma, Marcelo, calma, meu filho, você tem que ter mais paciência. Queria que você comentasse sobre a atuação dele hoje, mano. Eu comentei aqui antes numa resposta que é quase que cruel você ter que colocar um menino assim, ainda com pouca rodagem, mas também só tem um jeito de você ganhar a rodagem, entrando lá, passando pelo que ele passou, errando, acertando. Não vai ser sobre o Marcelo a cobrança do resultado que não veio, né? E nessas horas também nós temos jogadores experientes no grupo, dentro do jogo, para ir lá, dar uma acalmada. Marcelo passa 2, 3 passes simples novamente, entra no jogo, né? Mas como talvez os ânimos já estavam, né, por conta do que aconteceu, meio alterado, também faltou um pouquinho disso para a gente lá, para dar uma acalmada nele. Faz parte da vida, vai ter que saber conviver com a pressão. Torcedor
de futebol cobra muito da gente que a gente utiliza os jogadores da base. Nós com muita frequência, somos cobrados para utilizar jogadores da base dos clubes. Aí, quando colocamos, a paciência do torcedor ela se esgota no terceiro lance. Veja como isso é paradoxal, né? Mas vamos tocando o caminho que a coisa está bem. E Marcelo é um bom jogador, ainda é um jogador, né, relativamente verde, e vai passar por esse processo todo. Boa noite. Boa noite.